Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seja Ágil. Esse que é um podcast que te ajuda a ser mais produtivo, se organizar, organizar seus projetos, suas equipes, aprendendo gestão ágil a cada episódio. E hoje eu estou aqui com o Tid e a gente vai falar sobre o Scrum Master, que é a figura mais importante aí do Scrum e nada mais, nada menos do que o Tid para discutir isso, que já vivenciou essa experiência, já liderou vários projetos e vai bater um papo comigo aqui hoje. Fala aí, Tid. Fala, Denis, Mindmaster, todos aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Muito obrigado novamente aí pelo convite, né? E a gente falar de um assunto tão abrangente, tão importante, né, no meio da agilidade. Não que os outros papéis não sejam, mas é um tema onde abrange bastante assuntos diversos. É isso aí. E assim, galera, vocês já devem ter percebido, a gente faz sempre um post nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, para você comentar aí a respeito do tema que a gente escolhe para a semana. E a gente quer ouvir vocês, a gente quer ver quais são suas dúvidas. Vocês podem comentar aqui também no nosso episódio, mas comentem também sempre nesse post e a gente vai trazer aí seus comentários e vamos trocando ideias. Antes da gente ir para as respostas das perguntas que vocês nos mandaram, vamos trocar uma ideia aqui de forma simples. Vou pedir para o Tid aqui me ajudar a definir o que é Scrum, afinal. A gente até tem um vídeo Scrum em 9 minutos, bem famoso, tem 1.200.000 views já. Mas se a gente pudesse resumir o que é Scrum, Tid, como que você manda essa? Bom, sendo bem objetivo, o Scrum é uma maneira, digamos, organizada e que te dá uma visão do produto que você quer desenvolver de uma forma adaptativa. Eu colocaria dessa maneira bem objetiva. Nossa, que legal! Nunca tinha pensado dessa forma. E eu normalmente penso que o Scrum é um jeito, um framework, um método de você entregar projetos ou produtos, até complexos, de uma maneira simples, mais organizada, né? E a gente já discutiu muito sobre Scrum aqui no podcast, você que acompanha a gente fala muito sobre isso. O Scrum é sim, tem até um livro aqui atrás de mim, aqui, ó. O Scrum, o dobro do trabalho, na arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. É um livro bastante famoso do Jeff Sutherland, que é um dos criadores do Scrum. Mas o Scrum é um jeito de você trabalhar, gostei da definição do TID, é um jeito simples de você trabalhar, seguindo o método de organização. E uma figura-chave para fazer o Scrum funcionar é o Scrum Master, o mestre do Scrum. Que, na verdade, se eu pudesse pegar uma figura para fazer um paralelo, é como se fosse o maestro da orquestra, né? Perfeito. Eu coloco essa questão do adaptativo, porque assim, quando foi lá atrás, né, nos anos 2000 ali, quando foi idealizado o Scrum, a gente também tem que considerar a época, a gente tem que considerar o cenário que eles estavam e até onde eles estavam alcançando, a abrangência que eles estavam alcançando. E nesse tempo vão surgindo novas ideias, vão surgindo novos problemas, os problemas vão ficando mais complexos, o ambiente vai ficando mais complexo também. Por isso que eu coloco muito essa parte adaptativa, porque não necessariamente que a gente vá né, usar todos as ferramentas que colocam ali, ou somente as ferramentas que também nos dá. Pode ser que a gente precise de alguns elementos externos que não foi idealizado lá em 2000 para nos apoiar no dia a dia. E respondendo o que você me perguntou, sim, o Scrum Master, ele é a pessoa ali que ele é o especialista, é a pessoa que tem que estar à frente de tudo que acontece quando o assunto é Scrum. Ele tem que ser essa pessoa que está trazendo novas ideias, tem que ser a pessoa que conhece do início ao fim a história, o porquê das coisas, os eventos, o porquê dos eventos, qual a melhor forma de ser
aplicar dos eventos. Então, é um papel que, digamos, completo e desafiador. Eu falo que ele é o maestro da orquestra porque ele está fazendo com que as coisas aconteçam, mas a música está sendo produzida pelo time, né? E ele tem ali um papel de coach, de autoridade no processo, de agente de mudança. Ele é um guardião do processo, né? O que faz o Scrum acontecer, né? Para quem não está familiarizado com o Scrum é um jeito, como a gente explicou aqui, de você organizar os seus projetos. Então você tem uma reunião diária que você faz ali para alinhar ali como que as coisas estão indo. Você tem a própria entrega, aquilo que vocês têm que construir ao longo de um período de 2 a 4 semanas que a gente chama de sprint. Então você tem que construir as coisas têm que andar ali. No final você aprende fazendo uma revisão do produto ou serviço que você entregou, fazendo uma revisão do jeito que você trabalha. E nesse meio do caminho acontecem problemas, obstáculos, impedimentos, e o Scrum Master está lá para ajudar a equipe nisso. Ocorrem mudanças, o Scrum Master está lá para esclarecer e endereçar essas mudanças. Ele está ali como um escudo de interferências, né? É normal você estar com um time trabalhando numa coisa, chega alguém e fala, faz isso aqui rapidão para mim, e atravessa todo o planejamento do time. O Scrum Master está lá para ajudar, e como um líder servidor, que é algo que até nem está na última versão do Scrum Guide, mas eu ainda carrego muito comigo isso, de que o Scrum Master ele não é um cara que exerce autoridade de ser chefe, mas ele é um cara que lidera e inspira a fazer as coisas certas no momento certo. E um verdadeiro coach mesmo, né? E acho que é assim até hoje. Eu fui Scrum Master, liderei times como Scrum Master, exerci essa função, e eu sempre gostava de mostrar para eles que eu estava lá para resolver as coisas para que o trabalho fluísse, né? Para que o fluxo do trabalho não fosse atrapalhado por qualquer coisa que seja, por uma dúvida ou por qualquer coisa. Eu já cheguei a resolver impedimentos do tipo, o ar-condicionado está frio demais. E depois que arrumamos o ar-condicionado, a produtividade arrebentou, assim. Coisas assim. E olha só, o que você está falando submete, vai totalmente de encontro ali do que eu falei. Por quê? Não trata somente do conhecimento da ferramenta. Tem outras ferramentas que esse profissional ele tem que absorver, né? Tanto ali também como o comportamental, esse entendimento do ambiente, entendimento do contexto, entendimento do cliente, das pessoas que estão ao redor dele. Então, é um papel que eu costumo dizer que a formação dela para chegar, né, no contexto ali, no conceito do Scrum Master realmente, não é algo que vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. É algo que é uma experiência que é uma jornada bem grande. Não, você tem um ponto. Não é. Se alguém vende aí para você que você vai virar Scrum Master em uma semana e já vai estar ganhando 10 mil reais, coisa. Não, cara, não é assim. Não é Mas assim. assim, você consegue desenvolver sim, aplicar conhecimento e crescer, seja nessa carreira, uma carreira de gestor, qualquer que seja o seu segmento. Mas você vai ter que aprender algumas coisas ao longo do caminho. Quer ver uma coisa? Você precisa desenvolver características pessoais se você quiser se tornar um líder. Então você tem que ter o conhecimento ali, como o Tio explicou para a gente, o conhecimento teórico, o conhecimento de como funciona o Scrum, como se lidera um projeto, coisa e tal. Mas você vai ter que ter características de ser mais colaborativo, ter mais paciência, uma comunicação não violenta, ser super transparente, né? Saber negociar e ser questionadora. Será que isso tá bom? Será que a gente pode fazer melhor? Esses Scrum Masters são os caras os bons Scrum Masters são os que protegem a equipe, ao mesmo tempo tiram o que eles têm de melhor. Então é um equilíbrio que você tem que manter ali, né, Tid? Perfeito. E é muito interessante, né? A gente não pode, obviamente, que deixar de lado, né, essa essência também que o Scrum Master tem que estar enraizado, não simplesmente na cabeça, mas nas suas atitudes, que é o manifesto ágil, né? Os seus princípios. Isso daí eu acho eu acho não, eu acredito muito que o quanto mais você exerce isso, mais enraizado fica, né, no seu profissional,
vai ficar mais natural no seu dia a dia, e aí é que entra aquela parte que fala do agente de mudança, né? Que na agilidade nós temos que ter ali agentes de mudança. Então eu acho que quando você começa a levar o manifesto, os princípios, os valores para o time, e o time começa a absorver, e por exemplo, vamos dizer que eu tenho lá os 12 princípios, não necessariamente que os 12 princípios vai funcionar ali, mas eu pegar ali aquilo que mais vai fazer sentido no contexto onde eu estou inserido, que vai provocar uma mudança que eu vejo que é uma mudança relativamente significante, né, ali naquele momento, leva aquele princípio, é a simplicidade, é a entrega de valor, são as conversas ali face a face, né? Então, começar a exercer isso vai transformar ele, né, principalmente nessa parte de soft skill, vai ajudar muito ele também a se transformar. Não, legal, cara. Super concordo com você. E vejo que uma dúvida que a galera tem é: entendi o que o Scrum Master faz, ele lidera o time, faz os processos acontecerem, legal. Mas, meu, como que é o dia a dia do Scrum Master, né? Tipo, você chegou, você vai tomar um café, vai tomar um chá, vai tomar um chocolate, sentou na sua mesa, e aí? Como é que é? E uma das coisas que a gente começa logo no dia, imagino que é seu primeiro dia, você vai conhecer a equipe, coisa e tal, mas já passou dessa fase. Você vai normalmente fazer sua reunião diária, o tal do Daily Scrum, né? Que é um evento assim super importante, não só para você saber como estão as coisas. A reunião que os caras fazem lá não é para você, é sobre eles. É sobre a equipe estar ali segura de que as coisas estão andando, todo mundo está na mesma página, de que, poxa, tem ali um problema, os caras terem um fórum para endereçar esse problema, ver que o amigo tem uma forma de esclarecer uma dúvida que ele tem e tal. Não é um status report para você, Scrum Master. Mas é um momento de você ver as coisas acontecerem, de você sentir as pessoas. E a gente nem fala muito sobre isso, né? Mas quando eu atuei como Scrum Master, eu gostava de ir na Daily mais para observar a galera. Falar, puxa, que legal, aquele rapaz ali está progredindo. Nossa, aquela menina está bem melhor do que da semana passada, e ver as coisas acontecendo, perceber problemas mais do que os olhos veem, né? Então, eu começaria o dia com a Daily Scrum. Depois, a gente não vive só de reunião, né, Tid? Eu trocaria alguma ideia ali com os caras. E aí, tudo bem? Conheceria cada um membro da equipe, veria os desafios, listaria ali de uma maneira simples qual que é o desafio daquele sprint, né? O que a gente tem como meta de perseguir aquilo, e iria para cima. O que você acrescenta aí na lista do dia a dia do Scrum Master? Bom, aí assim, eu vou tentar fazer até, no que a gente estiver conversando aqui, eu vou tentando trazer uma correlação com os princípios do ágil. Não quero ser aqui, não quero transformar, né, a nossa conversa em nenhum by the book ou nenhuma intuito de treinamento. Aula magna. Exatamente, mas para dizer que tem uma correlação, né? Então, a gente já começa, então vamos pensar o que você falou, né? A Daily Scrum, aonde a reunião é para o time. E a gente traz o princípio do time auto-organizado, né? Eu vejo um ponto que acontece também em alguns times também, onde eu já atuei como Scrum Master, ou em algumas equipes, quando eu tenho ali, faço ali o trabalho de Agile Coach junto com esses Scrum Masters, que ainda existe em algumas equipes o sentimento do status report diário ao invés da organização diária. Que é basicamente, e aí, o que você fez, e que status que está, e sendo diretivo. Diferente do desenvolvedor, quando você coloca para ele que o que ele vai fazer pode existir dependências, aquela dependência ela pode ter ali um impedimento que está afetando o desenvolvimento do colega dele ali que trabalha com ele, né? Vamos pensar ali que é o pensamento do time. No time, eu vou ter pessoas que trabalham
com a interface, né, que trabalha com a tela, tem pessoas que trabalham com o desenvolvimento que está por trás da tela, né, que é o back-end, tem ali o time de qualidade, tem o time de UX, tem engenheiro de dados, então a gente acaba encontrando ali um time mais, né, essa complexidade ali, porque existe a dependência ali das atividades deles. Então, é mais que o começar o dia querendo saber o que cada um está fazendo, é começar o dia no pensamento de como que eu posso ajudar a deixar o meu Ao desenvolvimento autogerenciamento, né? mais fluido. Exatamente. Esse eu vejo que é o primeiro ponto, né? E a questão, né, de conhecer as pessoas, gente, a gente vive hoje num ambiente que, para mim, de verdade, não por conta da pandemia, obviamente, mas esse ambiente que a gente vive hoje do home office, que você pode trabalhar com pessoas de outros estados ou de outros países, isso gera a famosa humanização que tanto falam que o ágil traz. E por que a gente não usa isso ao nosso favor, justamente de conhecer mais as pessoas, tentar se integrar mais com as pessoas, sabe? A pessoa, ela não é simplesmente ali um desenvolvedor que está ali programando com o seu fone, né, no último volume, aí produz, você está online. Não. Pô, existe ali, por que eu não faço mais integrações? Por que eu não comemoro mais as minhas vitórias? Por que eu não discuto mais os nossos fracassos? Porque um fracasso, ele também é uma vitória, porque a gente errou, e todo mundo entendeu o que errou para não errar de Gera novo. aprendizado, né? Exatamente. Por que eu não trabalho com essa parte ali da atenção contínua, né? Que, de certa forma, é um outro princípio. Eu estou trazendo os princípios para cá. Então, a conversa ali face a face, a atenção contínua, né? O trabalho em conjunto. Eu já trouxe aqui 4 princípios aqui que em um momento só eu já tô trazendo todo mundo para o game de uma forma mais humanizada, né? Que eu lembro que no presencial as pessoas falam assim: ah, não, mas no presencial a gente era mais humano. Às vezes eu fico pensando, eu falo, tá, a gente tinha mais contato, porque a gente passava às vezes mais tempo, tinha o momento do cafezinho, né? Que você chega assim e fala, fulano, tomar um café ali, mas por que a gente não faz isso também no online e de repente pega ali 15 minutinhos, sabe aquele momento ali do dia ali, 15 minutinhos, ou vamos tomar um café que seja online, tomar um copo d'água aqui. Presencialmente tem o fone, né? Que você põe, tá do lado da pessoa, esquece, né? Exato. E começar realmente a humanizar isso. Obviamente, quando a gente fala de fluxo, né, que eu quero trazer o fluxo como o estado do flow. Eu estou pensando aqui igual para aqueles que estão nos ouvindo e não estão nos vendo. O meu background aqui, eu tenho um dojo. Então, eu estou trazendo o estado de fluxo que um lutador fica no momento que ele está treinando, no momento que ele está lutando. No momento que ele está lutando, ele está conectado ali com o adversário dele. Você pode ver, quem pratica a luta, ou até um músico também, eu posso colocar aqui, que eu posso dizer com propriedade ali, que são as duas coisas que eu gosto muito. No momento que você está lutando, no momento que você está tocando, você está no estado de conexão com as outras pessoas, ou com o seu adversário, que você não lembra de absolutamente mais nada a não ser aquilo. Que é ou a luta, ou a música que você está tocando. E o porquê que a gente também não pode transformar um desenvolvimento, uma criação de um produto, uma criação de ideação, né? O momento de ideação de um produto também nesse estado de fluxo, né? Nesse momento aonde as nossas conversas, aonde o nosso ambiente está focado naquilo ali, né? E a gente só vai conseguir isso se a gente se conectar. Como que você se conecta com uma pessoa? Você acha que se você vê uma pessoa todo dia somente numa daily, você vai realmente se conectar com essa pessoa? Eu não acredito. Eu acredito que a conexão ela vem com o tempo,
E ela vem também em momentos que você tem ali no decorrer da jornada do desenvolvimento daquele produto, ou do processo do desenvolvimento de um software que seja, mas é a jornada. Na jornada você se conecta. E eu vejo que o Scrum Master ele é um responsável em conectar essas pessoas. Sim, Ele é sem o dúvida. responsável em plantar a sementinha, sabe, ali, implantar a sementinha ali para que as pessoas comecem a se conectar e não fique aquela coisa assim, é culpa do back-end, é culpa do front-end, o QA é o nosso inimigo, né? Que tem aquela coisa ali no desenvolvimento de software, né? Ah, estou desenvolvendo aqui, o QA quer achar erro. Ou eu estou fazendo uma tela aqui e o X não está conforme o padrão dos componentes. Não, gente, a gente faz parte do mesmo contexto, a gente faz parte do mesmo time. O seu problema é meu problema e o meu problema é o seu problema. A gente é inserido no mesmo contexto. Eu acho que ainda eu vejo que é um ponto que os Scrum Masters às vezes não se preocupa muito com o evento, muito com ou a cerimônia, né? Posso me dizer que eu já trouxe já o evento para mim, né? Se preocupa muito naquele momento ali da daily, da retrospectiva, da review, mas nessa momento de plantar uma semente ali que vai ser essa conexão, eu vejo que não é algo que eu fomento muito nos times onde eu trabalho, mas não é algo que eu vejo que o mercado fomenta, sabe assim? Ainda vejo que ainda é muito o by the book ali dos eventos do que o comportamento supostamente dito. Não, legal, cara. E assim, o Tid está trabalhando numa equipe em projetos de software. E você que trabalha em equipes que são de diversas áreas, seja de software, de marketing, de produto, de serviço, militar, saúde, não importa. Você também pode trabalhar com Scrum. E essa figura do Scrum Master é quem vai exercer essa liderança para fazer as coisas acontecerem. Inclusive, alguns de vocês que trabalham nas mais diversas áreas acabaram nos mandando algumas perguntas aqui. E eu vou dar uma lida nelas aqui. Ó. A primeira delas aqui, ó, como fazer com que os membros do time entendam a importância dessa reunião diária de 15 minutos? A maioria não gosta das reuniões e não entendem que é um trabalho conjunto para entregar valor agregado. Essa pergunta é muito legal porque, assim, a gente fala de fazer essa reunião diária, Tid, e nem todo mundo curte fazer a reunião diária. Reunião não é um negócio assim que todo mundo sai de casa de manhã, nossa, eu queria tanto fazer uma reunião. Não. Mas o Scrum ajuda a gente a reduzir a quantidade de reuniões, que normalmente a gente tem, sem nenhum método, reuniões desnecessárias, aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, e essa reunião diária ajuda. Mas o que funciona é a equipe perceber que essa reunião de 15 minutos tem valor, que é importante para o próprio indivíduo e para o time. Como fazer, Tid, a equipe perceber que a Daily Scrum é uma reunião importante? Bom, foi o que você falou. Tudo se trata de pessoas, independente da área que a gente esteja. Então, é a conexão. Isso é o primeiro ponto. E para mim, eu vejo que o que a gente precisa mostrar de valor para o time é justamente aquilo, a necessidade que o time tem do seu dia a dia. É a necessidade do time. Vamos pegar um time de desenvolvimento onde eu tenho dependências entre o profissional que está desenvolvendo a tela e o profissional que está desenvolvendo o serviço que está por trás da tela. Um depende do outro. Quando eu falo, quando eu mostro para eles essa dependência e que eles juntos ali vão desenvolver algo ali para um cliente, e aquilo de um cliente vai ajudar pessoas, sabe? Começar a fomentar a importância do trabalho dessas pessoas, né? Podemos ir para uma outra área, para uma área de logística. Imagina, se você trabalha numa área de logística, aonde você faz uma reunião diária ou
que talvez a reunião diária para uma área de logística não funcione por questão... eu acredito que funciona porque todo dia você tem que mapear ali uma rota, né? Mas enfim, isso é sempre feito no primeiro horário, porque é o horário ali que o pessoal recebe as ordens de serviço. Mas vamos pensar que você faça essa reunião em algum momento e a pessoa que vai entregar aquele material é um material, sei lá, um material hospitalar. Olha quantas pessoas que ela vai ajudar com a entrega dela. Então, Você diz que a pessoa tem que ter noção do impacto positivo que o trabalho dela pode trazer. Né? Perfeito. E olha só que a pessoa realmente fala assim, gente, hoje o meu objetivo, que eu acho que é o que está atrelado, né? Vamos pensar ali no Scrum, que a gente tem que ter um objetivo muito bem, muito transparente e acordado ali com o cliente. Imagina aquilo que ele está fazendo, a importância do que ele está fazendo no dia dele atrelado no objetivo da nossa entrega. Eu não estou fazendo reunião, eu estou salvando uma vida. Perfeito. E é isso que a gente tem que começar a entender. Cada contexto, o seu contexto. Claro. Né? Cada contexto ali, às vezes eu tenho um desenvolvimento de software e eu vou entender o contexto que está, mas o trabalho de todo mundo é importante. E eu acho que a melhor forma de engajar é justamente mostrando para, às vezes, a pessoa que está trabalhando que nem ela sabe a importância do trabalho dela. E o trabalho de todas as pessoas, todo mundo. Não existe nenhuma atividade, nenhum trabalho insignificante. Todo trabalho, independente do cargo, tem a sua importância, tem o seu valor e, com certeza, aquilo que ela está fazendo está mudando a vida de outra pessoa. Então, eu sempre vou por esse caminho. A forma de engajar é justamente no impacto e no que afeta aquilo que a pessoa está fazendo. Então, talvez o líder, o Scrum Master, ensinar para o time o valor que eles geram pode ser um caminho, né? Pode ser um caminho. Poxa, muito bom. Tem mais aqui sobre isso. Uma das coisas que o pessoal me perguntou aqui, ó. Qual a melhor forma de se aproveitar o Scrum Master, né? O que o Scrum Master pode fazer melhor ali na organização? Essa questão, né, de como aproveitar, a gente não pode levar pro se lado... aproveitar do Scrum Master, né? E se aproveitar do Scrum Master, perfeito, né? Mas eu sempre vou bater na mesma tecla. Como até eu vou puxar o que você falou, eu vou usar como exemplo da questão do maestro, né? O maestro, se a gente for parar para pensar, numa orquestra, eu vou ter o percussionista, às vezes um baterista, eu vou ter o meu naipe de metais, que é saxofone, trompete, trombone, oboé, eu vou ter um pessoal ali, os violinistas, violoncelistas, né? violinistas, enfim. O maestro, ele não está ali para ensinar cada pessoa a tocar o que tem que tocar. Ele está ali para tirar o melhor de cada pessoa para ajudar o conjunto. Então, ele tem ali um mapa. Então, vamos dizer que eu tenho... O Scrum Master, ele tem que ser extremamente organizado. E se você perguntar para mim assim... Tid, quando você vai entrevistar algum Scrum Master, você realmente... tenta entender se ele é organizado. Para mim, uma principal característica do Scrum Master é a organização. Porque do mesmo jeito que ali o maestro, ele tem ali a sua partitura, ele sabe ali o momento ideal de cada musicista entrar com o seu instrumento. Então, ele sabe o momento que o metal ele vai ter que estar mais alto, ele sabe o momento que vai ter um solo de trompete, ele sabe o momento que vai ter um solo de trombone, ele sabe o momento que vai ter um solo do violoncelo. Então, a melhor forma de aproveitar um Scrum Master é justamente nisso. Qual que é a organização dele, como que ele se organizou no dia, como que ele se organizou na sprint e como que ele está ajudando o time a utilizar do melhor que ele pode dar. Genial, cara. Muito bom. Curti essa resposta.
Mas vamos para uma mais difícil, que sua vida está muito fácil aqui, cara. E esse aqui eu já vivenciei. Uma pergunta que nos mandaram aqui foi: até que ponto o Scrum Master pode chegar no projeto? Por que alguns Scrum Masters querem fazer o papel que é do Product Owner que deveria fazer, que é o dono do produto, o gerente de produto? Por que às vezes Scrum Masters avançam no sinal? Olha, essa eu vou responder. E aí eu passo a bola para você, Tid. Tá bom. Muitas das vezes o Scrum Master ele quer que as coisas aconteçam. E nem sempre ele tem as informações na mão. Então ele vai querendo ali definir, às vezes até tarefa, produto, e de uma maneira até equivocada. Mas é no intuito de fazer as coisas certas. Mas tem que tomar cuidado para não bagunçar o coreto. O que você acha? Não, eu concordo em número, gênero e grau que você falou. Eu penso que as pessoas elas têm que conseguir controlar a sua ansiedade. Eu Porque falo muito muito, sobre isso, concordo. muito disso, às vezes, é ansiedade. Porque, imagina, a gente está ali para fazer acontecer. Todo mundo está ali para fazer acontecer. Mas a gente tem que entender que os papéis, eles têm ali, cada um tem ali o seu papel definido, para que não tenha realmente um herói. Voltando voltando um pouquinho nos primórdios, né? Quando a gente tinha ali o projeto tradicional, o que acontece? Qual que é a grande diferença que as pessoas falam do tradicional e do ágil, né? Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que eu tinha posso até colocar um cargo, um papel que seja, que era o gerente de projetos, que ele era o herói ou o vilão da condução de tudo e da responsabilidade de tudo. Ele é responsável pelo risco, ele é responsável pela venda, ele é responsável pela compra, ele é responsável pela contratação, ele é responsável pela entrega, ele é responsável. Gente, como que uma pessoa. E aqui eu não estou julgando a capacidade dela, mas como que uma pessoa consegue de verdade se responsabilizar por toda a cadeia de desenvolvimento de qualquer coisa? Concordo. Isso daí ele tem que ser distribuído. Essa responsabilidade ela tem que ser distribuída. Obviamente que a gente sabe que também tem o contexto de muitas empresas que incentivam o profissional, através de bônus, a alcançar o seu melhor, né? E isso daí pode trazer benefícios, mas também trazem alguns malefícios, porque justamente a pessoa ela está atrelando a responsabilidade àquilo que ela vai ganhar em algum momento do ano, né? Que é uma Então tá correndo bonificação. atrás do prejuízo. Perfeito. Só que eu não acho isso errado. Eu não acho isso errado. Mas vamos pensar da seguinte forma: e se eu fizesse essa mesma avaliação, essa mesma distribuição no conjunto, e eu dividisse a responsabilidade para o conjunto? Será que as pessoas começariam a pensar um pouco diferente? Não estariam direcionando a responsabilidade somente para uma pessoa, ou elas começariam a atuar de uma forma mais dinâmica? Não sei, mas eu acredito que sim. Acredito que eu tenho uma hipótese que sim, que a partir do momento que você começa a distribuir atividades e a delegar e dar responsabilidade para as outras pessoas, as coisas começam a ficar equilibradas. E a gente consegue ter até mais qualidade de vida também no ser humano. Porque você imagina, muitos gerentes de projeto, eu lembro até hoje, quando eu fui tirar o meu PMP, né, a certificação do PMI, né, do órgão de PMI lá de gestão de projetos. Quando eu fui tirar a certificação, tirei a certificação, tudo, trabalhava como gerente de projetos, todo mundo falava, essa vida não tem como viver desse jeito, mas ninguém saía, né? Tava todo mundo ali trabalhando como gerente de projetos. Mas por quê? Realmente, quando você estava no status report, tinha lá a diretoria, C-levels, alguns outros, né, digamos, stakeholders ali também, sponsors do projeto, e você estava em pé mostrando o status, mostrando os riscos, mostrando o que estava acontecendo, e era tudo na cabeça desse gerente de projetos.
Agora você imagina, vamos trazer um pouquinho, né, a realidade que muitos Scrum Masters hoje são os gerentes de projeto de antigamente. E talvez esse transbordo de Correlação. atividade, de cargo, aonde ele fala assim, talvez o PO não esteja fazendo o trabalho dele, ao invés de eu incentivá-lo e tentar trazer o melhor dele e ajudá-lo a potencializar o trabalho dele, não tenho tempo, vou fazer o que ele teria que ter feito. E aí foi o que você falou, não necessariamente que ele vai conseguir fazer também da forma que deveria ser feito. E isso pode se transformar numa bola de neve. Então fica ligado aí, galera. E assim, uma outra pergunta que o pessoal nos mandou aqui, que é o seguinte, ó, o Scrum Master está chegando num time novo, numa empresa nova. O que fazer? Qual a melhor abordagem para não se queimar logo na largada? Eu acho que se você se apresentar bem, não querendo ser o chefe, olha, eu sou Scrum Master, você quem é membro da equipe, senta lá e cala a boca. Olha, não faça isso em casa, crianças, isso não vai dar certo. Mas qual que é a melhor dica que você dá aí para os caras que estão começando como Scrum Master na empresa? Vamos lá. Aí eu coloco uma palavra que eu acho que eu vou colocar duas palavras que a pessoa tem que ter. Primeiro, a humildade. Primeira palavra, e isso, assim, a pessoa ela tem que chegar com humildade. Por quê? Porque aí a gente tem algumas variáveis. Ela pode estar sendo inserida num time que todo o time já se conhece, e de repente saiu um Scrum Master, e esse Scrum Master está entrando no lugar do outro. Pelas Então, você mais imagina diversas razões. Exato. E o time já estava acostumado com aquela pessoa. Então, você tem que chegar com muita humildade. Pode ser que você está construindo um novo time, são perfis diferentes, pessoas diferentes, a cultura às vezes diferente. Então, a primeira coisa é humildade. Você tem que ter humildade, como as pessoas dizem, né? As pessoas ela têm uma boca e dois ouvidos, né? Então, escuta as pessoas, ouve as pessoas, né? Entenda ali a necessidade ali de cada um para você também conseguir ajudar. E a segunda palavra que eu coloco é resiliência. Por quê? Porque isso que eu falei não necessariamente vai acontecer na primeira semana. A pessoa ela tem que ser resiliente e acreditar naquilo que ela está fazendo. Ela não pode simplesmente tentar uma vez e desistir. Ela tem que continuar tentando. E se ela viu que aquele caminho não está legal, pensar quais são as possibilidades que eu tenho para tentar mudar esse cenário. Sempre tem uma possibilidade. Como a gente diz, né? Do mesmo jeito que não há nada que esteja ruim que possa piorar, também não há nada que esteja bom que não possa melhorar. É um ponto É de uma vista. faca de dois gumes, né? Então, se ele está sentindo um caminho que aquela estratégia que ele colocou não é uma estratégia que está sendo efetiva, seja resiliente. E eu vou colocar um ponto que você falou de comunicação não violenta, né? Entenda, né? Ali o contexto, entenda o sentimento das pessoas que estão ao redor, entenda aquilo que foi inserido naquele momento para você conseguir planejar uma boa estratégia para tentar. Não quer dizer que você vai acertar. Por isso é que eu falo da humildade e resiliência. Porque quando uma pessoa entra num perfil de arrogância, às vezes, né, sendo ali o herói, ou sendo o conhecedor, sendo a pessoa que sabe tudo, é igual. Eu não no sentido ruim da coisa, mas eu vou falar que é igual um vírus entrando no corpo humano. Os anticorpos vão tentar expelir esse vírus de alguma maneira, É um ser né? estranho. Agora, quando você coloca uma vacina que tem o mesmo vírus, só que você coloca uma vacina, só que de uma maneira que ela vai se incorporar com aqueles outros membros, você entendeu? Ele não está atacando, ele está incorporando, ele tá recebendo, ele está fazendo parte daquilo. Mas só que eu só consigo fazendo isso com humildade. Se eu não tiver humildade, e isso eu estou dizendo, olha só, hoje a gente tem um cenário, eu sou de São Paulo,
Mas eu tenho um cenário que times que eu trabalho, às vezes, eu tenho pessoas de Salvador, pessoas de Porto Alegre, João Pessoa, Florianópolis, tudo no mesmo time. Então, você imagina, são modos de falar diferente, cultura diferente. Um fala mais rápido, outro fala mais devagar, um fala com gíria, outro fala sem gíria. Aí tem as gírias locais. Eu trabalho com um arquiteto de Goiânia. Nossa, ele traz cada coisa que no dia a dia dele é normal, e a gente aí é os momentos, né, de descontração que a gente tem. Mas é cultura. E você só vai conseguir isso tendo humildade. Genial, cara. E o Tid explicou 2 palavras, eu acrescentaria a terceira palavra, que é confiança, né? Você está nesse momento de começar na equipe para ganhar a confiança da galera. E eles estão naquele momento de ganhar a segurança que podem confiar em você. Então a melhor forma de você é se apresentar, fazer com que as pessoas te conheçam, gostem de você, e só então depois elas vão confiar, vão sentir segurança para te seguir, para ver que o que você está querendo é o sucesso e o resultado de todo mundo. Então, vamos nessa. Vamos para a próxima pergunta aqui. Como que a gente pode aplicar o Scrum na empresa onde os colaboradores são resistentes à mudança? Essa daí essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pergunta de $1 milhão. Existe uma coisa que aí eu costumo dizer, né? É muito difícil a gente querer mudar alguém que não quer mudar, né? Existe técnicas para você fazer isso? Existe. Eu vou trazer aqui um pouquinho, né, assim, que a gente costuma dizer change management, né? Que o que é importante quando a gente fala em gestão de mudanças, né? E aí eu vou trazer também uma outra palavra que é empatia, né? Você tem que ter empatia com o próximo. Ah, Tid, mas só eu vou ter empatia com o próximo? O próximo não precisa ter empatia comigo? Sim, a empatia ela é um conjunto de necessidade, e ela vem de mão dupla, né? Mas vamos pensar que se nós estamos ali como agente de mudança, empatia, né? E existe uma técnica que eu não vou trazer aqui, obviamente que eu vou trazer bem de uma forma bem superficial, mas existe uma técnica chamada lentes Adhikar, tá? Essa é uma técnica de gestão de mudanças. Aí quem tiver curioso, de repente ali manda aqui uma pergunta, aí a gente, sei lá, a gente faz aqui depois aí uma nova conversa sobre gestão de mudanças. Estou aqui também para de repente ali para poder ajudar. Boa. Mas imagina que você começar a ver as coisas de formas diferentes. Vamos pensar o seguinte: imagina que nós estamos dessa forma aqui, né? Com o livro, esse caderninho aqui próximo do meu rosto. Aqui eu não consigo ver nada que está no meu ambiente. Quando eu afasto um pouco, eu já consigo ver o caderno, eu já consigo ver as minhas telas que eu tenho aqui, e eu consigo ver já o teclado que está aqui mais abaixo. Quando eu afasto um pouquinho mais, eu consigo ter a visão de um todo. Então, esse Adhikar... Exatamente. Então, esse Adhikar é basicamente o seguinte, né? Antes de eu querer, né, pensar na questão da mudança, eu tenho que entender a necessidade da mudança. Então, o A é de awareness, né? Eu tenho que entender a necessidade da mudança, eu tenho que me contextualizar, né? Depois disso, eu tenho uma outra lente, que é o desire, né? Que assim, é literalmente ali, o desejo ali, e como, né, fazer que todos participem e
suporte aquela mudança. Porque não adianta a gente querer mudar alguém ou querer mudar uma cultura se quem está inserido ali não participar. Pode-se mudar uma cultura? Lógico que pode. É difícil? Pode demorar Leva anos? tempo. Leva tempo. Mas é possível, sim. Vamos lá, vou falar uma coisa muito, muito simples que mudou no decorrer dos tempos, isso é cultural. Hoje, nas ruas, né, quem tem ali, vamos pensar ali, seus 35, 40, 45 anos, nas ruas, que nós, quando nós éramos criança, que tinha aquela monte de molecada correndo, brincando, hoje a gente vê isso? A gente não vê mais. Vê um ali, vê outro ali. E isso, obviamente, teve ali as suas variáveis ali que fizeram, né, essa mudança, mas mudou. Então, tudo é possível mudar. Mas quem está ali tem que fazer parte. Se não fizer parte, a gente não consegue mudar. Qual que é a próxima lente? A próxima lente é o conhecimento. É o K de knowledge. De entender sobre, né, o como mudar. Né? Porque, assim, a questão da resistência... Agora eu vou falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na luta, né? E eu vou falar do esporte que eu pratiquei durante muito tempo, que é o judô. No judô, imagina que eu estou com o meu oponente, estou segurando no kimono dele, e qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é derrubar o meu oponente para eu ganhar a pontuação. Dependendo da forma que ele cair, eu posso eliminar. Se ele cair com as costas completas no chão, eu elimino ele de uma vez. Se ele cair de lado, assim mais ou menos, eu ganho uma pontuação média e assim segue a pontuação. Quando a gente fala de resistência, eu tenho que entender qual que é a resistência desse time. Por quê? Porque às vezes não é o time que está sendo resistente, às vezes eu estou sendo resistente para o caminho que o time quer seguir. Eu posso estar pensando num by the book, não que isso seja errado, mas eu posso estar pensando ali num by the book, o time está seguindo por um caminho que faz mais, coerência, e eu estou seguindo por um caminho ao contrário, porque eu quero seguir o framework a ferro e fogo. E o caminho e o que eu coloquei isso referente ao judô? Imagina que se eu estou empurrando o meu adversário não quer ir para trás, ele quer ir para frente. Agora, se eu estou puxando o meu adversário não vai querer ir para frente, ele vai querer ir para trás. E é neste momento que eu utilizo a força do meu adversário contra ele. Se eu estou puxando ele está indo para trás, eu vou empurrar. Se eu estou empurrando ele está vindo para frente, eu vou puxar. Então, segue. Tenta seguir ali o fluxo ali da onde as pessoas... Vamos escutar as pessoas, vamos entender ali sobre ali a mudança, né? Depois ali a gente vem no A, de ability. E o que seria, né, esse ability aqui? Aí, vamos falar que a gente estava falando lá no comecinho sobre a habilidade que o Scrum Master ali tem que ter, né? Obviamente o conhecimento que ele tem que ir atrás, o estudo que ele tem que ter. Eu garanto que aqui muitos Agile Coaches, muitos Scrum Masters que já estão há muito tempo, leram muitos livros, já viram muitas palestras, já viram muitos meetups e foram curiosos para correr atrás de novas técnicas. Essa técnica que eu estou falando para vocês aqui é uma que, né, tive que estudar. Mas é uma habilidade para justamente ele entender isso que eu falei da força. Qual que é o momento que eu acho necessário empurrar e qual que é o momento que eu acho necessário puxar. Então eu tenho que entender ali os comportamentos, eu tenho que entender ali a necessidade ali para eu ajudar na mudança. E por final, que é o R de reinforcement, que é basicamente eu conseguir sustentar e medir aquela mudança, o que mudou. Porque você há de convir comigo, se eu não tiver uma forma de medir, eu não sei se mudou. Eu não sei se melhorou. Eu estou no caminho A, eu preciso ir para o caminho B. Se eu não tiver ali uma forma de medir isso, eu não sei se mudou. Então Genial. eu tenho que estar medindo a todo tempo. Então,
esse é um caminho que pode se seguir ali para a gente conseguir quebrar um pouco a resistência dos times. Muito bom, cara. Tem uma última perguntinha aqui, essa eu vou responder rapidinho. Como aplicar Scrum na construção civil? Essa semana mesmo, um aluno me fez essa pergunta numa aula e a gente explicou da seguinte forma: você que trabalha na engenharia civil, na construção civil, você tem que seguir o seu plano normal de, eu preciso fazer um cronograma. Não tem problema. Eu preciso construir um plano de projeto porque a legislação me pede, porque o arquiteto... Segue seu plano. Agora, pensa o seguinte: o seu time de construção mesmo, os construtores, pedreiros, mestres de obra, não vão olhar um project de 1000 linhas, velho. Mas eles vão se concentrar em o que nós precisamos fazer hoje, o que nós precisamos fazer nessa semana. Imagina que poderoso você deixar claro para o seu time aí da construção civil o que eles têm que fazer hoje. E eles se reunirem rapidinho ali e falar, galera, é o seguinte, nós temos que erguer esse muro aqui, temos que fazer o reboque dele aqui, tá certo? E é isso aí, bora! 1, 2, 3, vamos. E eles vão lá, fazem, legal, no outro dia de manhã, vão tomar um café juntos, não precisa ser uma reunião, vão tomar um café junto, um chá, o que eles quiserem. E eles estão conversando, e aí? Acabamos o muro ontem. Tá vendo o quadrinho aqui, ó, que a gente tem, um Kanban, né? Ó, o muro já era, foi para conta. Isso vai virar uma celebração, isso vai virar uma motivação, isso vai fazer com que eles tenham o que o Tid mencionou. Eles vão tangibilizar o progresso. E com isso você vai atualizando todo o seu plano de projeto, seu Gantt chart, e as coisas vão saindo do papel e, ao mesmo tempo, você vai motivando os seus trabalhadores da construção civil. No final desse processo aí de 2 semanas, vai que seja o sprint deles, vai tomar um café com os caras, vai chamar os caras para conversar ali, meia horinha, 20 minutinhos que vocês consigam. E aí, como é que foi que vocês entregaram? Qualidade do material, qualidade do que vocês construíram. Teve algum defeito? Não teve? Algum aprendizado? Toma nota disso. Retrospectiva, faz com eles também. E aí? Algum jeito da gente melhorar? Algum jeito da gente fazer a massa? Algum jeito da gente colocar o azulejo melhor? Algum jeito da gente trabalhar? O horário diferente? E dar voz para os caras. Imagina que poder uma equipe de construção civil você conseguir implantar essas que são práticas ágeis, não necessariamente o Scrum puro. O que você acha, Tid? Se você me permite, até é uma coisa que é super interessante, né? Que as pessoas falam que na construção civil, na engenharia, a gente não pode trabalhar com frameworks ágeis, que seja. Talvez, né? O Scrum ali, a ferro e fogo ali, o Scrum da forma, né? Que foi desenvolvida, o Scrum, pode ser que não. Pode ser que não da maneira que foi criada, eu acredito que não. Mas eu convido vocês, eu estava, né, no que você estava falando ali, me veio uma lembrança de um vídeo que eu vi, já faz um tempo já, que depois, se vocês quiserem, vocês procuram no YouTube. O título é assim, ó, a construção de edifício mais rápida do mundo, J51 Mini City Sky. Foi construído um edifício de 57 andares e 19 dias. Caramba. A minha pergunta é, como eles conseguiram? Entende? Então, quer dizer, será que não é a gente também... Olha a resistência. Será que as pessoas também não estão resistentes em dizer que, não, mas eu não consigo usar... Eu não estou dizendo que a empresa, a construtora, esses profissionais que trabalharam nessa construção usaram Scrum. Não estou dizendo isso. Mas eles usaram algum método, algum framework, Inovador, né? alguma maneira inovadora que disruptou a forma tradicional a forma tradicional de construção. Que eu conheço empresas que constroem prédios bem menores em meses, entendeu? Então, eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa fala assim, como aplicar o Scrum? O Scrum eu não posso dizer porque uma que eu trabalho com desenvolvimento e eu precisaria estar ali
imerso ali também na construção civil para saber o que eu poderia utilizar. Mas eu poderia sim usar a ideia do Scrum, entender o processo de construção civil e adaptar. Como a gente fala, o ágil, ele não é rápido, ele é adaptativo. Então, quando a gente coloca até aquela imagem, né, do trem-bala e do guepardo, né? O trem-bala ele é muito mais rápido que o guepardo, mas se eu precisar mudar a rota, eu não consigo. Então, e o guepardo, ele já consegue, ele já tem uma questão de mudança de rota muito mais rápido. Então é isso. É isso que eu tenho para dizer. Nossa, genial. Muito bom, gente. A gente bateu esse papo aqui sobre os Scrum Masters. Olha onde a gente foi, aonde a gente voltou. E o podcast é para isso, é para a gente bater papo, responder suas dúvidas. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, a você que está aqui na nossa audiência. A gente tem esse podcast todas as quintas-feiras, às 15 horas, e você sempre pode participar com as suas dúvidas, como muitos participaram aqui. É só você comentar o nosso post lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, até um dia antes, e a gente vai trazer aqui as suas dúvidas, tá bom? Por favor, não esqueçam de avaliar esse episódio clicando no link que está aqui abaixo do nosso vídeo. Vou ficar muito feliz de ter seu feedback. E como a gente sempre finaliza cada um dos nossos vídeos, um abraço e seja ágil. Seja ágil. Até mais, pessoal.